Vamos lá, nação, adversário do Flamengo definido. O Flamengo vai enfrentar na semifinal do Mundial de Clubes o Al Hilal. É exatamente, o Al Hilal, o time do Cuejar. O Mengão vai enfrentar e nós vamos aqui analisar os comentaristas falando sobre a preparação aí do Flamengo para o Mundial de Clubes. Tem algumas imagens aí do treino do Flamengo de hoje. Então, nação, já chega aqui, explode o dedo no like. Vamos fazer o seguinte, vamos bater uma meta aí de 1000 likes para esse vídeo. Se você acredita que o Flamengo vai chegar à grande final, explode o dedo no like e já vai nos comentários e arrisque o placar. Vai ser Flamengo e Al Hilal. Arrisque o placar aí nos comentários, escreva aqui, quero ver a participação da torcida, ó, do nosso querido Flamengo. Então vai rapidinho, escreva aí nos comentários. Se você não é inscrito, seja muito bem-vindo aqui no nosso canal. Se inscreva, ative o sino das notificações para você receber todos os vídeos e notícias do Mengão, tá bom? E vai compartilhando o vídeo, vai compartilhando para que venha chegar aí a outros flamenguistas, para chegar aí a nossa torcida, tá certo? Então vamos pro vídeo de hoje. Antes do vídeo, eu já quero apresentar para você a 1xBet. 1xBet é uma das melhores casas de apostas do mundo, que inclusive é patrocinador oficial do Barcelona, do Liverpool e do Chelsea. E ela está com uma promoção incrível para as primeiras 30 pessoas que hoje se cadastrarem através do link que está na descrição do vídeo, no primeiro comentário fixado, onde você ali vai ganhar 100% de bônus. Você precisa usar o cupom que está escrito Meu Mengão 1x. Está explicadinho aqui no primeiro comentário fixado. Você fazendo o seu cadastro através do link e fazendo o seu primeiro depósito, você, por exemplo, depositou R$20, já vai ganhar R$20 na hora. Depositou R$100, já vai ganhar R$100 na hora. Imagina, depositou R$500, ganha R$500 na hora. Essa é a 1xBet, uma das melhores casas de apostas do mundo, tá certo? Então vai lá e aproveita para você já fazer a sua fezinha pro Mundial de Clubes, tá bom? Então bora pro vídeo de hoje, créditos canal Band Esportes, link na descrição do vídeo. Vamos lá para as notícias do Mengão. O Flamengo desembarcou no Marrocos nessa sexta-feira. Aqui no Brasil teve a Aeroflá e tudo mais. Sensacional. Todo mundo seguindo. Aeroflá Noturno foi pela primeira vez. Aeroflá Noturno pela primeira vez. Galera já desembarcou lá no Marrocos. Vamos conferir a agenda do time do Vitor Pereira para os próximos dias. Hoje, treina hoje, chegou lá, mas treina hoje. Sábado e domingo no estádio Prince Moulay El Hassan, em Rabat. Tá? Viaja para Tanger na segunda-feira e joga na terça contra ou o Wydad ou o Al Hilal. Esses dois times se enfrentam. O vencedor desse confronto pega o Flamengo. O Wydad é do Marrocos mesmo, então tem uma questão da torcida enlouquecida, empurrando o time. E o Al Hilal é o time, me parece, tecnicamente melhor, é o time do Michael. Isso. Né? É. Muito bem, no desembarque lá no Marrocos, Massini, a questão... O Vitor Pereira falou, a preparação não foi a ideal e tá. É isso que está no centro do debate do rubro-negro neste momento. Que a preparação talvez não tenha sido a melhor possível, com 60 dias de folga e tudo mais, que aconteceu desde o fim da temporada passada, quando o Flamengo já sabia que teria o Mundial e agora que o Mundial chega efetivamente. Muito bem. Marcos Braz apostou, né, que o talento individual seria suficiente para começar o ano, já que, como estou dizendo aqui, Marília também, Arnaldo também, e você mesmo, âncora, tivemos 66 dias de preparação. Você vaticinou. Isso, então assim, o Palmeiras equilibrou bastante a participação dele no Mundial pela preparação que fez antecipada. Perfeito. Né? Cortou as férias dos jogadores, diminuiu e tal, foi uma semana só. E depois a equipe já entrou na preparação. E o Flamengo, na cabeça do Marcos Braz, que estava concorrendo a deputado federal, né? Não se elegeu. Estava tudo bem, ele ia contratar um reforço nível mundial, lembra das palavras dele durante a campanha? E não contratou. Um reforço nível para jogar o Mundial não veio. Gerson. E o que o time mostrou, né, nesse início de temporada? Uma desconexão física, o time está bem, está lento. O Campeonato Estadual do Rio de Janeiro ainda é pior que o nosso aqui em termos de qualidade técnica, não há sparring, o Flamengo quis empurrar os clássicos lá para frente e o Flamengo chega ao Marrocos sem a gente ter uma exata noção do que esse time pode jogar, sem contar a questão individual e técnica, que é brilhante, maravilhosa, como a gente sempre enfatiza aqui, eu faço questão de enfatizar.
Então, um treinador que acabou de chegar, um treinador que pensa diferente do que o Flamengo pensa em termos de montagem de time, um treinador que está cada vez mais borocochô, né, tristinho, para baixo. E, enfim, tem muitas dúvidas sobre o que o Flamengo vai fazer no Campeonato Mundial. Independentemente do Real Madrid, qual vai ser o adversário, seja qual for o adversário, o Flamengo vai precisar competir. O Flamengo vai precisar jogar e vai precisar marcar. Vai precisar ser um time sem a bola, que ainda não foi nesse início de temporada e mostrou o final do ano passado que estava também com dificuldade. Então são essas as questões. O Flamengo pode voltar campeão do mundo? Pode, sem dúvida nenhuma que pode. Mas o início realmente gera muitas dúvidas para quem faz esse tipo de análise, como a gente faz aqui. Às vezes o torcedor fica bravo, não gosta do que a gente está falando. Marília, foram 60 dias de folga e tal. O Flamengo botou agora, todo mundo já sabia que ia ter mundial. Mas foram exatamente as palavras do Vitor Pereira. A preparação não foi a ideal para esse mundial. Sabe que eu tô curiosa? Porque isso apareceu agora, depois do jogo contra o Palmeiras. É verdade. Exatamente. Porque quando o Vitor Pereira foi anunciado técnico do Flamengo, no fim de novembro, quando os jogadores, alguns se apresentaram no dia 14 de dezembro para alguns testes, não os que foram à Copa do Mundo, todo mundo falou o quê? Inclusive o Vitor Pereira na apresentação. O quê? O time ia se preparar para o Mundial. Para os jogos importantes, para as decisões do ano, que era dia 28, ainda era dia 29, depois virou dia 28, e depois o Mundial. E eu não acho que a preparação seja ideal, mas acho conveniente falar sobre isso agora. O Flamengo embarca para o Mundial com a torcida empolgada, como a gente viu ontem, né? Parecia que ia ser um pouco mais tímido, mas as pessoas que foram fizeram uma festa muito bonita no embarque internacional ali do Galeão, com um discurso que a questão é a semifinal. Mas não é um campeonato de semifinal, é um campeonato que inclui uma final. Não é favorito. E essa é uma situação diferente para o Flamengo. O Flamengo entra em todos os campeonatos como favorito, nesse não entra, certo? Mas estou achando curiosa, de verdade, e talvez conveniente, a palavra não é essa, mas é o que mais próximo chega. Agora vamos lembrar que a preparação não foi ideal. O Flamengo se classificou para o Mundial Interclubes no dia 29 de outubro. Poxa, não foi ideal, de quem é a culpa? Levanta o dedo aí quem errou, então. Dia 29 de outubro ganhou de 1-0 do Atlético Paranaense. E olha, não foram Pedro e Gabigol, que eles estão com a mão levantada ali na foto. Não, é porque eu acho engraçado, entendeu? Esse ano dava. Esse ano dava. Tirando Everton Ribeiro, Arrascaeta e Pedro, jogadores do Flamengo, que foram à Copa do Mundo, todos eles voltaram no começo de dezembro também. Ninguém voltou dia 18 igual o Messi. Né? Ninguém. Não tem nenhum argentino que tenha voltado, nem nenhum francês. Dia 29 de outubro, o time, aliás, antes até já era favorito. Quando saiu a final da Copa da Libertadores, Flamengo e Atlético Paranaense, era 7-3. Já existia uma possibilidade. Olha, se a gente ganhar, nós vamos fazer o quê? Com Dorival, sem Dorival, sei lá como é que ia ser. Então, acho que agora, assim, não foi aí a ideal. Por que, então, não foi ideal? Porque se ganhar, ninguém vai lembrar do que foi dito nesta semana. E eu vou repetir, não foi a ideal. Tem vários problemas, inclusive, talvez a decisão de não ter feito o clássico antes de viajar, mesmo sendo começo de temporada, um começo de temporada diferente. Né? Não é um começo de temporada de alguém que não tem título para disputar, não é o começo de temporada do São Paulo, do Corinthians, do Atlético Mineiro, é o começo de temporada do Palmeiras e do Flamengo, que tinham um título para disputar. Então, você tem um jogo importante para disputar, você tem que se preparar de uma forma diferente mesmo. Fazer uma preparação diferente não significa nada, o Palmeiras não ganhou também. Não é isso. Só que é um torneio, e quando é o torneio, você está indo lá para disputar. Você não está indo lá para passar da semifinal. Você está indo lá para ganhar. E claro, vou repetir, não é favorito. E é muito desconfortável para o Flamengo uma situação como essa, porque além de tudo ela é pouco provável que tenha acontecido. Em todos os últimos campeonatos que o Flamengo entrou, ele entrou como favorito. Mesmo não tendo ganho, ele entrou como favorito.
Então, o Vitor Pereira falar que não foi a ideal, qual que seria, então? Eu gostaria de fazer essa pergunta na sequência, dele responder isso numa coletiva. Eu gostaria de perguntar, então, qual seria ideal? A ideal teria sido você poder ter se apresentado antes, os times ter se apresentado antes, não ter dado férias, não ter trocado de preparador físico, coisas que aconteceram no interim, 14 de novembro, quando acabou o Campeonato Brasileiro. E alguns jogadores do Flamengo já haviam sido dispensados, depois do Palmeiras ter sido campeão brasileiro, do Flamengo ser campeão da Libertadores. Jogadores do Flamengo saíram de férias. Então, de quem é a culpa? Sabe uma coisa que eu acho interessante? Que apontar antes, Antes né? é melhor, né? Mas da minha parte aqui, que é o seguinte. Você deveria ter pensado em ter elevado o nível de competição do Flamengo logo agora. É isso. Se, de fato, como parece que era, a prioridade ganhar o Mundial, né? Eu entendo que o jogo contra o Palmeiras acabe ficando em segundo plano pela Copa em si, pela taça, pela premiação e tal, não pelo adversário, aí ganha essa conotação que ganhou, né? A ponto de gerar ruído lá no Flamengo, problemas e tal, mas o Flamengo poderia ter feito pelo menos um clássico antes de embarcar, e além do jogo contra o Palmeiras, porque você precisa trazer um nível de competitividade, se não parecido, mas de alguma forma que traga um nível de competição para o jogo, que não foi o jogo contra o Boa Vista, senhores. O jogo contra o Boa Vista, né, não foi. Então, poderia ter o Flamengo pensado isso um pouco com uma certa humildade a mais, né? Joga os clássicos lá para frente, nosso objetivo é o Mundial, vamos jogar com o Palmeiras, já tá bom. E me parece que isso está no habitat do Flamengo. Quando a gente ouve Marcos Braz falando ano passado e ouve ele vem aí, Real Madrid, a sua hora vai chegar. Então, este habitat da gestão, né, onde esses sinais que habitam a gestão do Flamengo, é que levaram a má preparação, segundo o próprio Vitor Pereira. Se não foi ideal, não foi boa, certo? Se não está voando, não foi boa. E isso me espanta porque o Flamengo tem as mesmas condições do Palmeiras de antecipar tudo e fazer o time voar o ano inteiro. Não tem. Em termos de grana, deveria ter, né? Dinheiro não é tudo na vida, né? Então, mas me espanta não ter. Pra mim não espanta. Por que não tem? É isso que me deixa espantado. Porque não tem comando. Um clube que troca de técnico a cada 6 meses não tem uma linha. Não tem, de novo, aquilo que a gente sempre conversa aqui. O Pereira está fazendo um mês de Flamengo não hoje. Basta, exatamente, não basta. Apresentou no dia 3, né? Por que o Palmeiras, o ano passado, antecipou tudo? Porque o comandante conhece tudo lá há muito tempo e aí faz sentido. O que o Abel fez esse ano para compensar? Deu mais férias. Ele só tinha um desafio, mas deu mais férias sem não estar preparado para o jogo da Supercopa. Tá tudo na cabeça. Não é porque o Abel é genial. Só por isso. É porque ele está há 3 anos no mesmo clube. Então ele já sabe as coisas. O Vitor Pereira, além de ter recém-chegado, mais um recém-chegado, o jeito que ele chegou tinha todas as inconveniências, né? Ele não poderia se desvincular do Corinthians, não podia nem ser anunciado oficialmente até o final do ano, mas vamos combinar que ele antecipasse a preparação física do time, né? A apresentação e tudo mais. Para não dizer que estava tudo previsto, Tironi, nós só ficamos sabendo que teria Mundial de Clubes no Marrocos durante a Copa do Mundo, certo? Depois que o Marrocos fez sucesso. Os caras do Flamengo já estavam de férias, quando foi definido que teria Mundial em fevereiro, certo? O Real Madrid também ficou sabendo e tudo mais. Agora, o Flamengo sabia que no primeiro bimestre ele jogaria a Supercopa, o Mundial e a Recopa. Isso ele já sabia. Não sabia exatamente quando, mas sabia que... Então, o começo da temporada para o Flamengo é diferente de qualquer time brasileiro. E dar o mesmo número de dias de férias para os jogadores é uma estupidez e uma falta de comando. Porque nessa hora os caras não aparecem. Na hora de apresentar o jogador Gerson, ou a hora de dizer que o Vitor Pereira está vindo para o Flamengo, mas que não tem nada contra o Corinthians, estava todo mundo lá presente.
De novo, o Flamengo, o sucesso do Flamengo nesses últimos tempos não tem nada de planejado. É isso daí, nação. Tá aí então os comentaristas falando sobre o Flamengo, sobre a preparação do Flamengo. O Flamengo vai enfrentar o Al Hilal, exatamente. O Al Hilal será o adversário do Flamengo na semifinal do Mundial de Clubes. E eu gostaria que você, torcedor, chegasse aqui e deixasse o seu palpite para essa partida. Pra você, quem vence? Flamengo tem time pra vencer o Al Hilal. Inclusive, na partida de hoje, o Al Hilal perdeu um jogador muito importante, que é um titular, se eu não me engano, é um atacante, o Cano, se eu não me engano. Um jogador muito importante aí pra essa decisão. Foi expulso o jogador. E fora o desgaste, por causa que a partida foi pra prorrogação, depois foi pra decisão dos pênaltis, jogador muito desgastado, teve jogador aí que saiu com câimbras. Então, eu creio que o Flamengo vai pra essa semifinal, vai assim, pode jogar aí, podemos dizer, ter um pouco aí de favoritismo aí para o Mengão, né, por esses fatos que eu comentei aqui agora. Mas eu gostaria que você, torcedor, escrevesse nos comentários qual é a sua opinião, o seu palpite. Para você, quem vence, quem passa para a grande final, e arrisque o placar aí nos comentários, tá bom? Eu vou deixar o meu placar aqui pela análise que eu vi e pelos erros que nós temos vistos aí na defesa do Flamengo. Então, eu creio que deve ser um jogo aí que vai definir, o que vai definir essa partida serão os erros, né? Então eu vou arriscar aqui o meu palpite, 3-2 para o Flamengo. Pra mim vai ser esse o meu palpite, 3-2. Vamos ver, né, o que pode acontecer. Eu creio que o Flamengo chega na grande final e aí é outro jogo. Então, pra esse jogo eu vou deixar o meu palpite 3-2 para o Flamengo. Flamengo e Al Hilal, tá bom, nação? Então é isso daí. Deixa o like no vídeo, não se esqueça, seu like apoia muito aqui o nosso canal. Vai compartilhando aí com o seu amigo flamenguista e a gente se vê aí no próximo vídeo.